eu digo, do mundo inteiro quase, né? Visitou mais de 80 países, fez mais de 500 partidas, né? O Santos Futebol Clube, pelo mundo todo, graças ao time, né? Vamos dizer, aí teve o presidente falecido, Léo Laor, falou que queria transformar o Santos novamente no Circo de Soleil. Infelizmente, ele não conseguiu fazer nem os times de hoje, né, com patrocínio. Vamos ver se no futuro aí a Crefisa, né, o pessoal faz excursão, o Palmeiras começa a ganhar e faça. Nenhum clube pode ser igual até agora ao Santos, né? Mesmo patrocinado. O Santos é o clube que viajou o mundo inteiro. Então, falar, desculpe, não é fácil falar, mas o Santos começou, né, o clube do litoral, no começo da história dele, ele teve e jogou só na Vila Belmiro, teve 19 partidas, com 13 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Para você ter ideia, essa história internacional do Santos começa em 1917, né? O Santos jogou contra um time uruguaio, o Dublin, e perdeu, né? Perdeu a partida. Depois perdeu de 5-2, depois teve a revanche e acabou perdendo de novo, né? E a primeira vitória foi contra um time argentino em 1929, o Barracas. O Santos venceu pela primeira vez um time internacional, o Barracas da Argentina, em 1929. E o primeiro jogo internacional, mesmo fora do Brasil, foi contra o argentino Gimnasia e Esgrima. Esse time até hoje não foi campeão da Libertadores, nunca foi campeão da Sul-Americana, mas ele é conhecido aí como o primeiro clube que o Santos jogou. E houve um empate em 1-1. Para você ter ideia, agora todo mundo vai perguntar qual foi a primeira vitória do Santos, né? E o Santos jogou, né, repetido aqui, em 1950. Olha quanto tempo o Santos levou para jogar fora do país, né? O Santos foi jogar em 1954, esse empate aí com o Ginásio. Mas a primeira vitória também foi no mesmo ano, né? Venceu o Talleres de 1-0, hein? Talleres de Córdoba, o São Paulino deve lembrar, hein? O segundo time da história a ser eliminado. O primeiro foi o Corinthians, pelo Tolima, né? O segundo foi esse Talleres aí. E o Talleres também está aí na história do Santos como o primeiro clube que o Santos venceu, né? O Santos venceu da Argentina, o Talleres, e conhecido aí pelos São Paulinos, né? Eliminou o São Paulino. E a trajetória do Santos, né? O Santos Internacional. Depois, como todo mundo sabe, o Santos foi ganhando os títulos, né? Vai ganhando fama aí, né? Eu tenho duas coleções, eu tenho essa coleção aqui, o almanaque das confederações do mundo inteiro, que vocês podem ver aí que fala das confederações, os sites, né? A parte que é interessante mostra as federações, né? E no mundo todo aqui, né? Vocês podem aí pesquisar aí, se vocês quiserem, o almanaque. E escrito pelo Rodolfo Rodrigues, né? Aquele goleiro uruguaio, um jornalista, né? O Rodolfo Rodrigues, que tem outras aí, vocês podem procurar, vocês têm o Google. Tem vídeos também, e aqui é apenas uma apresentação simples do Santos no mundo, né? No colecionismo também. A parte do Santos, né? O Santos, ele começou ali humilde, né? Na parte, vamos falar um pouquinho aí do micro pro macro.
Começando aqui no micro, né, que eu falei que o Santos jogou 19 partidas ali só em Santos, na Vila Belmiro, né? E no começo não começou muito bem, né? Acabou perdeu ali no Doble, depois pediu a revanche, perdeu para o Doble de novo. E também não foi muito bem, mas depois começou a criar vínculo com as vitórias, né? Primeira vitória, como eu falei, foi em cima do Talleres, da Argentina, de Córdoba. Depois, aí, o Santos começou a se destacar. Logo de cara, você tem aí, 2 anos depois, 1954, dessas partidas, o Santos disputou um torneio internacional em São Paulo, né, tinha times argentinos, tinha o Palmeiras, tinha o Corinthians, né, os dois jogaram, os times argentinos, e por incrível que pareça, aí, o Santos, em 56, além de ser campeão paulista, né, já era o 3º título do Santos, o Santos conquistou em 35, depois em 55 e 56 houve esse torneio, e o Santos acabou ganhando o grupo dele, e o New Old Boys foi o time que enfrentou outro time aí que não ganhou a Libertadores, né? Vocês podem lembrar aí que o Nils, ele fez a final da Libertadores, uma das finais, aí das várias finais, o Nils chegou na final contra o São Paulo, né? E o time argentino, e lá em 56 o Santos ganhou esse título internacional aí, em cima, goleando o Nils de 5-2, e aí o Santos começou a realmente deixar estranho o Tio de Ferro, né? Nossa, esse time aí do Litoral, que coisa horrível, né? O time do Litoral, você já sabe que planejaram os campeonatos só para o Trio de Ferro ganhar, né? O Santos está ali como um clube perturbador aí das estruturas. E aí, o torneio internacional em São Paulo, o Trio de Ferro ali, quem ganhou foi o Santos em 56, além de ter ganho o campeonato. Você tem ideia? Aí, falando do micro, né? Poucas equipes, as equipes fora da capital foram pouquíssimas, você pode contar no dedo aí os times campeões paulistas, né? Você teve aí a Inter de Limeira, 50 anos depois do Santos de 35, você teve o Bragantino, né? E o Vanderlei Luxemburgo, Lobinho, né? E você teve também o São Caetano, né, o próprio Ituano, né, que venceu o Santos também nos pênaltis do Pacaembu, para quem não sabe, né, o Santos aí não tinha perdido para time pequeno, acabou perdendo, e aí a parte que corresponde ao micro, né, na Vila Belmiro, você pode lembrar aí que teve vários jogos aí internacionais, vamos dizer aí, um time da Suécia, em 1957, jogou amistoso, né, o AIK, e venceu de 1-0, perdeu de 1-0, né, difícil, né, você colocar na cabeça esses times. O time da Suécia veio jogar na Vila Belmiro em 57 e acabou perdendo de 1-0. Na Vila Belmiro também tem história famosa lá, né? Voltando para trás aí, do ramo seleções, né? A seleção tinha disputado uma Copa do Mundo, a seleção da França, e baixou aqui no Porto de Santos e resolveram fazer um jogo, né? É uma cidade pequenininha ali, pensou que o Santos fosse um convidado, né? Acabaram perdendo de 6-1, eu falei, opa, que é isso, cara? A gente tá jogando com a seleção brasileira, nem a seleção brasileira em 1930, essa seleção brasileira foi enfraquecida, hein? Quem entende de futebol na história, aquela seleção brasileira lá foi uma seleção carioca já enfraquecida de jogadores paulistas. Jogou um jogador paulista e, curiosamente, foi um jogador que, estranhamente, né, não jogou no Flamengo, mas registrou lá e acabou entrando como fosse um carioca, mas Araque Patus, que era jogador santista, né, da história do Santos.
E eles pensaram que ia jogar com perna de pau, acabaram perdendo 6-1 lá, e esse jogo ficou na história lá dos franceses, né? Tomaram uma cacetada, e lógico, a seleção francesa, uma seleção campeã do mundo, né? A última campeã do mundo, o Santos passou o trator lá nos anos 30, né? Saiu no jornal, coisa que fazer amistoso pensando que vai jogar com perna de pau. Não, o Santos já começou a fazer história a partir desses anos, né? Dentro da Vila Belmiro, meteu 6-1 nos franceses, né? Outro jogo emblemático aí foi também em 1980, o Cosmos de Nova York, onde jogou o Pelé, né? Pelé foi embora em 77. O Cosmos de Nova York teve a despedida do rei de futebol em 77 lá em Nova York. Depois de 1980, o Santos veio jogar o Cosmos veio jogar na Vila Belmiro, e o Cosmos acabou vencendo o Santos de 2-1. Né? Quem marcou o gol do Santos foi o Rubens Feijão, 1980, hein? O Beckenbauer fez o gol um dos gols lá de 2-1. E venceu o Santos na Vila, né? O Santos aí, ó, a fama do Santos recebendo o Cosmo, que era uma seleção, o Cosmo de Nova York, né? Campeão lá. Também teve um jogo nos anos 90, despedido de Giovani na Vila Belmiro. O Santos jogava apenas a sua segunda partida contra o Real Madrid. Quem diria, hein? Grande Real Madrid, o clube do século. O Real Madrid acabou perdendo de 2-0. O Camanducaia foi o melhor jogador dessa partida, apesar da despedida do camisa 10 Giovani, que foi vendido na época para o Barcelona. Outro jogo, e vamos falar aqui, continuando aí, são os mais importantes aí, jogos aí, falando do mito, né, do Santos Internacional da Vila Belmiro. Depois vocês podem ver aí as imagens aí, né? O Santos, para quem não sabe, também tem os homônimos, né, espalhados pelo mundo, né? Vários Santos Futebol Clube espalhados pelo mundo. E entrando aí na parte de São Paulo, né, na parte internacional, tem também as imagens aí que o Santos foi assustador para o Palmeiras, né? O Santos fez o Palmeiras perder vários campeonatos. Você tem as imagens aí dos campeonatos que o Santos ganhou no Palmeiras, né? E também o maior título nacional, que é o Campeonato Brasileiro, em cima do Corinthians, né? Você contar todos os títulos, o mais importante é o brasileiro, e se os corintianos perderam esse título de 2002 para o Santos Futebol Clube. Mas certo, o Santos tem uma certa vantagem também em títulos aí contra alguns clubes, né? E o Palmeiras não pode, foi um dos grandes, vamos dizer aí, dos grandes rivais aí, Palmeiras e Corinthians, do Santos Futebol Clube. O que ficou emblemático aí na história do Corinthians foi aqueles 23 anos eles não conseguiam ganhar o Campeonato Paulista e ficaram 11 anos sem ganhar do Santos. O Santos atrapalhou, né? Por isso o Corinthians ficou 23 anos, a torcida já era enorme, mas o Santos ficou 11 anos no estadual, né? Principalmente no estadual. Teve vitórias aí nesse meio e até título, né? Teve o Rio São Paulo de 66, que acabou empatado, e o Corinthians foi campeão em 66. Mas se você contar só o Paulista, o Santos teve uma hegemonia aí dessa década terrível para os adversários, a década de 60. Mais tarde eu vou falar sobre esse período de 60 no livro Santos Box. Mas por enquanto esse livro aqui, Santos Futebol Clube do Mundo, entrando aí nos rivais, né, Palmeiras e Corinthians, né, as vitórias do Santos sobre o Palmeiras no Campeonato Paulista, e as vitórias também, maior vitória do Santos em cima do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2002. Né? Os dois aí, tem um título em cima do outro, mas o maior campeonato disputado entre os dois, que saiu taça, foi nesse Brasileiro de 2002. Aí você vai subindo, vai chegando aí
saindo da parte que eu falei no Brasil, mas baseando aí no mapa, né, a potência do Santos aí na história com relações a alguns clubes brasileiros. Também tem vitórias sobre o clube que tem maior torcida, né, o Flamengo. O Santos venceu o Rio São Paulo em cima do Flamengo, né? Para citar aí os grandões aí em evidência. O Santos também ganhou o Brasileiro em cima do Flamengo, aquele de 64, né? Principalmente você entrando também na América. O Santos ganhou 3 Libertadores, a parte internacional de títulos, né? Por entrar, são inúmeros jogos, mas o mais importante é você falar dos títulos santistas. Libertadores, o Santos venceu em 62 o Peñarol do Uruguai, né? Venceu o Boca Juniors um ano depois, 63. Né? Em 2011 também venceu no Pacaembu, no Brasil, novamente o Peñarol. Então são 3 Libertadores e os adversários Santos. Contra o Boca Juniors, o Santos também venceu um torneio internacional, que vocês podem olhar aí na edição também, né? Ganhou um torneio internacional disputado aí, né? Contra o Boca. O Santos disputou o campeonato também contra equipes chilenas, né? Para falar que o Santos jogou mais jogos internacionais contra equipes chilenas, Universidade do Chile, Universidade Católica. Importante falar que contra a Universidade do Chile o Santos ganhou uma Recopa, né? Mais uma Recopa em 2012, ganhou em cima do time do São Paulo, né? Da parte do Sul-Americano. Então aí o Santos tem uma Recopa. Indo para a Argentina, o Santos conquistou uma Conmebol de 1998, vencendo a primeira partida na Vila Belmiro por 1-0 e depois acabou empatando o Zete, né? O goleiro Zete acabou segurando tudo lá na Argentina, foi 0-0 lá e o Santos levou essa Copa Conmebol da Argentina. Ainda você entra aí no jogo contra a seleção, né? O Santos enfrentou numa final no campeonato lá organizado pelos chilenos. O Santos venceu a seleção da Alemanha Oriental nos anos 60 por 3-1. O Santos de novo vencendo seleções, né? Uma coisa interessante. O Santos já venceu a seleção da Bolívia. O Santos já venceu a seleção peruana. O Santos também, em jogos internacionais, enfiou o clube brasileiro que venceu o mais goleada foi o Santos. O Santos, nos anos 60, venceu o Paraguai, o Cerro Porteño, por 9-1. Também em 2012, o Santos acabou vencendo da Vila Belmiro, também o Bolívar, por 8-0. Copa Libertadores de 2012, onde o Corinthians finalmente foi campeão. Não tinha sido campeão. O Santos foi tricampeão. Depois desse ano, o Corinthians levou finalmente a Libertadores. E o Santos aplicou uma goleada de 8-0. Mas a maior goleada de brasileiro é essa vitória aí dos anos 60, no Cerro Porteño paraguaio, de 9-1. Né? Outra, viajando mais um pouco aí pelos países, você encontra o famoso torneio de Caracas. Eu diria, hein? O Botafogo citou esse torneio de Caracas, né? Eles incluíram como o Botafogo quer ser campeão do mundo vencendo o torneio de Caracas, mas não sabe que nos anos o Santos venceu o Independente em 65, venceu por uma goleada de 4-0 o Independente, super campeão lá da Libertadores, né, que pegou um time cascudo do Independente. O Santos não quis saber, o Santos no torneio de Caracas pegou esse time do argentino e enfiou 4-0 e ganhou o torneio. Então, se o Botafogo, por ganhar 2 vezes o torneio de Caracas, quer ser campeão do mundo, o Santos também poderia reivindicar esse título aí. O Santos também ganhou o torneio de Caracas, em cima do Independente, que era um time
pelaquela época, ganhou a Libertadores em 64 e 65, né? O Santos ganhou a Libertadores em 60 e 63, depois o Independente venceu duas e se tornou o bicampeão. O primeiro bi, né? Primeiro bi, o Santos foi lá no torneio de Caracas, enfiou 4-0 e levou essa taça. Taça importante aí. Subindo mais, vamos subir mais, então, aí, os jogos mais importantes aí, já falei do Chile, né? O Santos ganhou 3 taças no Chile, né? 3 taças. O Santos ganhou taça também dentro da Argentina, ganhou o torneio lá contra o Boca, ganhou o torneio outra coisa, 62, foi aquele ano onde o Santos até hoje é o único clube que ganhou a tetracoroa, né? Ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro, ganhou o Continental e ganhou o Mundial. Em um ano, só o Santos. Dentro do Brasil, só o Santos, né? Fora, você tem o Bayern, tem outros times aí, o próprio Barcelona, que ganhou tudo que disputou. Mas dentro do Brasil, só o Santos, né? Até aquele também, vocês podem ver na edição aí, dentro do Brasil, o ranking dos 50 anos de futebol brasileiro. Quem acabou em primeiro nesses primeiros 50 anos? O Santos, vocês podem ver que o Santos está aí na frente, desses primeiros 50 anos. Aí o Santos foi ganhando fama, né? Fama de time mundial. E aí acabou sendo convidado para participar no mundo todo de torneios, né? Outro torneio, outro país aí que o Santos ganhou bastante taça aí, ganhou mais de, vamos dizer aí, 3 taças importantes, os pentagonais, em cima do América, do México, do Lyon, do Atlas, e também jogando contra seleções, né? Seleções, né? É um exemplo desse que o Santos em 65 jogou contra a seleção da Tchecoslováquia, né? Hoje vocês sabem que esse país se dividiu em 2, hoje é República Tcheca e Eslováquia, mas naquela época o Santos venceu a Tchecoslováquia por 6-4. Curiosamente, a Tchecoslováquia foi vice-campeã, perdeu do Brasil, né? Perdeu do Brasil a Copa do Chile, né? Chegou na final, tinha o Masopust, tinha jogador aí famoso europeu da Tchecoslováquia, e os tchecos resolveram ver se realmente o Santos era bom, né? Vamos jogar esse torneio aí com o Santos, e levou o cacete de 6 partidaças, 6-4, né? Na Europa, o Santos também, e acabou enfrentando a Polônia, né, para testar. Enquanto aqui no Brasil, né, o Santos já jogou também com a seleção da Rússia, né? O Santos venceu de 2-1 também, seleção russa, seleção polonesa, né? E seleção, para lembrar lá atrás, que eu já tinha falado, da seleção da Alemanha Oriental. Os comunistas testando o Santos Futebol Clube, né? Na parte lá da América Central também, o Santos jogou com várias equipes da América Central, vários títulos, que não teve disputa de taças, né, contra o Herediano da Costa Rica, né? O Santos acabou levando algumas taças aí, está disputando aí a sua fama, ganhando dinheiro, né? Como o Lauro falou, o falecido presidente do Santos, o Círculo de Soleil, né? Aí essas histórias baseadas nesse livro aqui, Santos Futebol Clube e o Mundo. Partindo mais para cima, eu já tinha falado lá da América Central, no México, né? Do México também falei, dos torneios lá, que o Santos venceu em cima do Lyon, do América, do México. O Santos também recebeu taças, né? Nos Estados Unidos também venceu o torneio de Nova York, né? Venceu a EK da Grécia por 1-0, né? Também jogou lá, né? Jogou recentemente aí nesse século, jogou com o Red Bull Nova York, acabou perdendo de 3-1, né? Jogou no time lá que foi campeão brasileiro em cima do Corinthians, eles jogaram com o Glasgow Rangers, né?
acabaram vencendo. O Santos venceu o Rangers, nunca tinha jogado com o time escocês e jogou o Glasgow Rangers, era um dos times que tem mais títulos nacionais no mundo, né? Você juntar todos os títulos nacionais, o Glasgow que disputa com o Chelsea, né? O Chelsea é um dos católicos, o Glasgow Rangers é protestante, é o azulzinho lá na Escócia, time grande. O Santos também jogou no Canadá, né? Jogou no Canadá, também venceu de 72 o time lá, que vocês podem ver na edição aí, que não dá para lembrar tudo, né? A história do Santos. Também jogou na América Central, o Santos jogou contra Trinidad e Tobago, venceu, jogou com os times aí subindo aí, time de Curaçao, time do Haiti, e vai embora, Santos. Do outro lado do mundo, lá vamos olhar para a Europa. Aí sim, hein? Europa, hein? Santos dentro da Europa, hein? Lógico, foi convidado pelos principais times. Começar pelos times italianos. O Santos aí como venceu a Juventus, né? O Santos venceu o Milan, venceu a Inter. A Inter é o clube onde o Santos venceu mais e ganhou taças, né? A maior taça mesmo foi aquela Recopa Mundial, né, de 68, né, disputada de 69, o Santos acabou ganhando do Inter de Milão de 1-0, né, também ganhou outro torneio e tal, não vou lembrar aqui, lógico, não vou falar tudo. 1959 também é famoso, colecionismo, Tereza Herrera, o Santos meteu 4-0 no Botafogo do Rio, lá na Europa, vocês podem ver aí, Tereza Herrera, pode ver na foto da edição também. Santos meteu, era o confronto dos dois gigantes dos anos 60. Eu costumo falar que o Botafogo foi ofuscado pelo Santos, né? Se não tivesse o Santos, o Botafogo poderia ser mais conhecido do que é hoje, né? Mas já começou em 59 e o Santos começou a incomodar e já ganhou essa taça, Tereza Herrera, da coleção, 4-0 jogo lá na Espanha. Aí vocês vão ver o Botafoguense chorando aí até hoje, né? Aí também entra aí os famosos torneios de Paris, né? O Santos ganhou do Racing, ganhou do Benfica, né? Aquele Benfica do Eusébio, além de ter ganho aquele Mundial, o Mundial Interclubes lá em Portugal, quando o Santos meteu a maior goleada da história, e os críticos observam que o Santos foi a melhor partida da história do Santos, né? Além de ter um time fantástico, foi a maior vitória de todos os tempos do Santos, aquela vitória de 5-2 sobre um time terrível também, o Benfica do Eusébio, né? Quase da seleção portuguesa, jogou aquela Copa lá, acabou sendo eliminada, acabou sendo eliminada pela Inglaterra do Bob Charlton, e o Benfica era uma potência, né? O Benfica estava nos bons tempos, né? Um ano antes já tinha tomado uma paulada do Peñarol, né? Mas ele estava bem na Europa, o Benfica de Portugal. O Santos ganhou o Mundial de 62 em cima deles com uma goleada tremenda, né? E foi lá, né? Aí você tem também o próprio Real Madrid, daí eu já tinha falado, né, que o Real Madrid jogou aqui na Vila Belmiro, na despedida do Giovani, mas lá em Madrid o Santos jogou 2 vezes contra eles e perdeu, né? Perdeu nos anos 90 e também perdeu em 59 no confronto dos melhores times do mundo ali na época. E de Stefano, o Real ganhou de 5-3. Parece até a foto aí dos dois, o Pelé e o Di Stefano. Santos fez jogo da Irlanda, fez jogo da Hungria, fez jogo da Alemanha, jogou contra o Bayern da Alemanha, meteu goleada 10-1 com clubes alemães, né? Jogou com muitos, jogou com a Eintracht, não vou lembrar todos, né? No livro não dá para lembrar todo mundo, né? Todos os clubes, mas